No caso dele, que completa 100 dias no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, o casório com o povo brasileiro começou mais tumultuado do que o comum. Nos 100 primeiros dias de governo, Bolsonaro já trocou 2 ministros, algo inédito considerando os presidentes eleitos após a redemocratização Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. O primeiro a cair foi Gustavo Bebiano, que comandava a Secretaria-Geral da Presidência e era tido como o homem de confiança de Bolsonaro até o escândalo do desvio de recursos eleitorais no PSL por meio de candidaturas de mulheres. O segundo foi Ricardo Vélez, substituído no comando da Educação por Abraham Weintraub, após meses de total paralisia na pasta. Outra peculiaridade, segundo o Instituto Datafolha, é o rápido aumento da rejeição logo no início da administração. Em pesquisa recém-divulgada, 30% dos entrevistados consideraram o governo de Bolsonaro ruim ou péssimo, pior índice alcançado se comparado também a Collor, FHC, Lula e Dilma, considerando sempre o primeiro mandato. Entre as polêmicas surgidas nesse início de mandato, inclui-se a continuidade das investigações contra um dos filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, PSL-RJ, por suposto desvio de recursos de seu antigo gabinete de deputado estadual. Bolsonaro também provocou reações negativas com sua intenção de comemorar o aniversário do golpe de 1964, por tuitar um vídeo obsceno no carnaval e ao defender que o nazismo era de esquerda. O governo manteve uma relação desgastante com o Congresso, tanto pelos ataques do presidente e de seu filho Carlos, vereador no Rio, a velha política, como pela dificuldade de articular o apoio necessário à reforma da Previdência, tida como essencial pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Nesses 100 dias, Jair Bolsonaro fez 4 viagens internacionais. No começo de janeiro, o presidente foi ao Fórum Econômico Mundial, em Davos, Suíça, onde fez um breve discurso. Em março, os Estados Unidos foram o destino da sua primeira visita bilateral, onde, além de reafirmar sua admiração pelo país e pelo presidente Donald Trump, firmou acordos de colaboração em setores diversos. Ainda em março, ele compareceu à reunião, em Santiago do Chile, dos 8 países que propõem a criação do PROSUL, o grupo que substituiria o UNASUL, reunindo governos latino-americanos de orientação liberal. No começo de abril, o presidente foi a Israel, onde surpreendeu ao anunciar a abertura de um escritório comercial em Jerusalém e por ter comparecido ao lado do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ao Muro das Lamentações, num gesto interpretado como apoio às intenções de Israel de transformar Jerusalém em sua capital, apesar da resistência da maioria da comunidade internacional que prefere seguir a resolução da ONU que considera o status da cidade como partilhado dependente de um acordo de paz entre israelenses e palestinos. Os principais resultados concretos vieram da decisão de Bolsonaro de dar continuidade ao Programa de Parcerias e Investimentos, PPI, criado pelo ex-presidente Michel Temer. O governo concedeu à iniciativa privada 23 obras de infraestrutura, que vão gerar 6,7 bilhões de reais de investimentos em até 30 anos, além de 7,7 bilhões de reais de arrecadação com outorgas. Ao analisar os primeiros meses do atual presidente, a cientista política e professora aposentada da USP Maria Hermínia Tavares destaca sua incapacidade para organizar e presidir uma coalizão estável de governo e a predileção por comportamentos espetaculosos, semelhantes à de Collor, que sofreu impeachment em 1992. Tenho a impressão que o presidente acha que foi eleito apenas por grupos extremados que se manifestam na internet e que, em consequência, governa para eles. O que é um erro de avaliação sobre sua vitória eleitoral e sobre os desafios de seu governo, afirma. As lideranças políticas e da sociedade sabem que alguma reforma tem que ser feita. Acho que alguma reforma sairá, talvez até melhor do que a encaminhada, ao Congresso, que possui pontos bastante controversos como o regime de capitalização, acredita. O presidente cumpriu com sua promessa de campanha de não dividir sua administração com partidos em troca de apoio, o que ele chama de toma lá da cá.
convocou para os ministérios nomes mais técnicos, como Paulo Guedes, Economia, e Sérgio Moro, Justiça, outros considerados mais ideológicos, como o chanceler Ernesto Araújo, e deu 8 pastas para militares, como o general Augusto Heleno, que comanda o Gabinete de Segurança Institucional. Sem outra estratégia de negociação política, porém, Bolsonaro não conseguiu montar uma base no Congresso. Um governo de minoria exige mais negociação a cada projeto analisado pelo Congresso e significa mais instabilidade, destaca o cientista político Rafael Cortes, da Tendências Consultoria. Ele ressalta que se por um lado a desorganização do sistema político após as investigações contra a corrupção da Operação Lava Jato criou o contexto favorável à eleição de Bolsonaro durante 28 anos, um parlamentar do baixo clero por uma sigla sem tradição, o PSL, por outro, essa inexperiência agora se torna um empecilho, dificultando o desenvolvimento das articulações políticas necessárias. Agora ele precisa reconstruir o sistema, mas não tem DNA para arbitrar as disputas políticas. Ele próprio reconhece isso, afirma Cortes, destacando uma declaração Bolsonaro na última semana durante um evento no Planalto: desculpem as caneladas, não nasci para ser presidente, nasci para ser militar. Na falta de alianças com partidos, são os ministros egressos das Forças Armadas que parecem entender a complexidade que é governar o Brasil e têm sido elemento de moderação política no governo, nota Hermínia Tavares. Nesse contexto, o vice-presidente, general da reserva Hamilton Mourão, tem ganhado um protagonismo incomum, ao proferir declarações que buscam amenizar falas ou decisões polêmicas do presidente e sua família. Mas, por mais que os militares se esforcem, o presidente é peça insubstituível no presidencialismo, não só para definir rumos, mas para escolher os colaboradores com competência, para fazer a máquina do governo funcionar, ressalta a professora. A economista Mônica de Boli, diretora de estudos latino-americanos da Johns Hopkins University, também não vê perspectiva de que o presidente modere sua conduta. Diante da fraca articulação política, ela acredita que o mais provável é que o Congresso aprove uma reforma da Previdência modesta. Não existe mudar o Bolsonaro. Eu não gosto das comparações com Donald Trump, presidente americano, mas nesse ponto eles são iguais. Já deu para ver que o cargo de presidente não vai mudá-lo, afirma. Na sua avaliação, o ruído político do início do governo provavelmente afetou o humor de empresários e investidores. Tivemos muita turbulência e barulhos nesses 100 dias. Ainda não temos os dados de PIB do primeiro trimestre, mas acredito que em alguma medida isso atrapalhou a economia, disse. Um dos principais interlocutores de Paulo Guedes, o ex-presidente do Banco Central Carlos Langoni, se mostra mais otimista. Embora reconheça os percalços políticos, ele ressalta que as principais lideranças do Congresso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, David Alcolumbre, estão totalmente apoiando, não só a reforma da Previdência, mas a agenda liberal do governo. Além disso, acredita que os governadores, que também dependem da aprovação da reforma da Previdência para equilibrar suas contas, contribuirão para reunir votos entre os parlamentares de seus estados. Langoni, que é hoje diretor do Centro de Economia Mundial da FGV, se reuniu 6 vezes com Guedes este ano para dar sugestões para a política econômica. Eleito com um forte discurso de intolerância ao crime, Bolsonaro deu rápido cumprimento à sua promessa de flexibilizar a posse de armas de fogo, com um decreto elaborado por Sérgio Moro já na terceira semana de governo, apesar da oposição de vários especialistas na área de segurança pública que entendem que a medida tende a aumentar a violência. Outra bandeira polêmica, sua excludente de ilicitude para que policiais não sejam condenados ao matar pessoas em confronto, entrou no pacote de crime enviado pelo ministro da Justiça ao Congresso. Hoje, policiais não estão autorizados a matar e podem ser punidos se reagirem com excesso à possível ameaça de criminosos. A proposta de Moro prevê que o juiz deixe de aplicar a pena por excesso de legítima defesa caso o crime tenha sido cometido em decorrência de excusável medo,
surpresa ou violenta emoção. Embora veja elementos positivos no pacote anticrime, a professora da FGV Direito e Procuradora Regional da República Silvana Batini se diz muito preocupada com a proposta que amplia o conceito de legítima defesa, dado o histórico de violência policial que o Brasil tem. Um policial é justamente o profissional que deve estar treinado para reagir com mais frieza, não incorporar ao discurso legal o argumento da emoção, crítica Batini. Enquanto a proposta está em análise no Congresso, estudiosos da área de segurança pública consideram que a forte retórica do presidente e de outras autoridades como o governador do Rio, Wilson Witzel, em respaldo à violência policial, tendem a estimular que agentes das forças de segurança ajam fora dos limites constitucionais. No caso mais recente, o músico Evaldo Rosa dos Santos foi morto após o carro que dirigia com sua família ser metralhados por 10 militares no Rio de Janeiro. Eles alegaram ter confundido o grupo com criminosos. Bolsonaro não se manifestou sobre o assassinato. O resultado desse estímulo à violência policial são mais milícias, mais grupos de extermínio, mais polícias sendo mortos por vendetta, vingança. Não vai melhorar a segurança, afirma o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima.